Louvado seja Deus, quinta-feira, estamos aqui dentro da nossa linda e maravilhosa semana de reconstrução emocional. E hoje nós vamos aprender a proteger as áreas reconstruídas dentro do livro de Neemias, os que edificam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam cada uma das mãos e fazia a obra e a outra segurava a arma. Neemias 4,17. Você já percebeu como é fácil perder algo que demorou tanto para a gente conquistar? Você ora, você jejuma, Deus cura emocionalmente e uma conversa você desestabiliza por completo. E isso reconstrói a confiança, e aí você depois sofre uma decepção, porque você fica abalado, e aí te destrói tudo de novo. Aí você começa o quê? A andar em liberdade a uma lembrança do passado e tenta ali reconstruir, mas não consegue. Você se paralisa, porque reconstruir é um milagre. Manter o que foi reconstruído é uma batalha muito grande. Neemias, ele sabia disso. E quando o muro começou a se levantar, os inimigos também se levantavam. Enquanto o povo reconstruía, os adversários zombavam, ameaçavam e também tramavam contra Neemias. E Neemias então liberou uma das estratégias mais sábias de toda a Bíblia. Trabalhem com uma mão e com a outra empunhem a espada. Com uma mão se constrói e com a outra se protege. Olha que interessante. Isso é o que Deus está nos ensinando hoje. Porque o que foi restaurado precisa ser guardado com vigilância e também oração. E precisa ter muita sabedoria. Porque você não pode reconstruir uma vida emocional depois de deixar ela desprotegida. Você não pode erguer novos muros e viver como se não houvesse mais inimigos. Porque a reconstrução ela incomoda o inferno. E toda vez que você se levanta, o inimigo ele vai tentar derrubar. Toda vez que você avançar, ele vai tentar te distrair. Porque toda vez que você se aproxima de Deus, ele tenta lançar confusão. Por isso que a ordem é clara. Então continue construindo, mas nunca largue a espada. Por quê, pastor? Porque a espada ela representa uma vigilância espiritual, uma oração, a atenção, a comunhão com Deus. Tem gente que reconstrói, mas depois relaxa. Volta aí aos velhos hábitos, permite as mesmas influências, abre as brechas nas mesmas áreas que antes estavam em ruínas. Eu, por anos, cuidei de uma moça e que eu tenho um amor muito grande. E o Senhor foi e falou para mim, parou. Por quê? Porque eu ia lá, limpava a área, ela ia lá e contaminava tudo novamente. E foi assim durante quase 7 anos. E o Senhor mandou eu parar. E chegou um tempo em que ela falou assim, ora por mim. Eu falei, não. Na hora que você estiver pronta para um arrependimento e realmente, verdadeiramente não quiser continuar, aí eu paro. Mas enquanto você ficar da forma que você está, eu não tenho como continuar. Por quê? Eu vou estar levando seta, eu vou estar me aprisionando às situações que ela mesma criou para ela. Conscientemente. E isso, gente, é perigoso. Tem gente que reconstrói, mas depois relaxa. Sabe, esses velhos hábitos permitem as mesmas influências. Isso abre brechas fortíssimas. Mas Neemias nos ensina que o mesmo zelo que você teve para reconstruir, você precisa ter para preservar. Porque reconstruir a sua autoestima, ela requer o quê? Que você proteja das comparações. Reconstruir a sua paz, ela requer que você proteja os excessos de opiniões. Reconstruir a sua fé é proteger também do desânimo
e das distrações e reconstruir a sua identidade. Isso significa proteger o que tenta nos lembrar de quem você é mais. Então você precisa de equilíbrio. Vai ter dias que é desafiador continuar sendo edificado. É difícil. Vai ter dias que você vai se sentir sozinho. Sabe? Com uma mão que constrói e a outra o céu guerreia por você. Mas Deus, ele conta com a sua vigilância também. Você precisa ser vigilante. Você precisa ser alerta, consciente, com os seus olhos atentos e ouvidos sensíveis. Neemias, ele não parou a obra por causa da oposição. Ele apenas reforçou a proteção. Sabe, isso é o que importa. Quando eu levantei aqui esse estudo, Deus havia me usado muito em muitas áreas para que eu viesse trazer aqui para vocês tudo isso. Então não pare o que Deus começou, mas fortaleça os limites, cerque o que foi curado, guarde o que foi restaurado. Neemias, ele entendeu o quê? Que o milagre da reconstrução precisa ser sustentado com maturidade, porque reconstruir é só o começo. Agora, manter a verdadeira vitória é permanecer firme quando os ventos voltam a soprar. Então é hoje que Deus te dá estratégia. Não largue a espada, continue sendo edificando, mas não abra mão da vigilância. Não abra mão da vigilância, continue avançando, mas cubra-se cada passo com oração. Continue crescendo, mas filtre as vozes do seu redor. Você já foi longe, bem longe, para reconstruir e para parar no meio do caminho. Você já avançou demais para recuar por causa de distrações? Fala sério. Queridos, com uma mão, você precisa edificar o que Deus te confiou. E com a outra, você precisa proteger com discernimento e fé. Porque foi isso que Deus, ele te ensinou, está te alertando hoje. Então você precisa entender que Neemias 4,17, ele mostra o princípio que não pode ser ignorado. Deus abençoa a reconstrução, mas também instrui a vigilância. Reconstruir é espiritual, mas proteger também é. Muita gente quer viver milagres sem manter maturidade. Quer colher promessas sem construir muros. Quer viver restauração, mas não quer resistir à oposição. Só quer Deus, lá fazendo a obra, mas na hora de fazer, na hora de Deus chamar, ela cria um lugar onde ela não vive só daquilo que ela acha, mas daquilo que ela quer que aconteça sobre a vida dela. Nós não vivemos só de milagres eventuais. Nós temos que entender que as constâncias espirituais, elas existem. Neemias, ele não era apenas um reconstrutor, ele era um guerreiro no espírito. Ele sabia que toda restauração traz resistência. E por isso que quando um construía e outro ali guardava. Por quê? Porque enquanto um erguia pedras, outro empurrava a espada. Enquanto um carregava o cimento, o outro carregava a fé. E hoje Deus, ele está dizendo, você precisa das duas mãos ativas. Com uma você trabalha a sua cura e com a outra você vigia para que ela não seja sabotada. Então, não deixe o inimigo usar o cansaço contra você. Tem gente aqui, o Espírito Santo de Deus me revela, que começa animado, com força total, mas no meio do caminho se cansa. E esse cansaço, ele vira uma brecha. O texto aqui que nós representando Neemias, ele diz que os trabalhadores começaram a ficar o quê? Sobrecarregados, com o peso nos escombros, dos escombros, e o inimigo aproveitou isso para tentar atacar.
O que está te sobrecarregando hoje? Às vezes não é o inimigo que está te parando. É o excesso de coisas que você tenta carregar sem ajuda. Neemias ele não Neemias, então ele o quê? Ele retribuiu ao povo e colocando as sentinelas, pausas, e começou a reorganizar tudo. Porque o segredo da proteção também está na sabedoria. Você não precisa saber tudo sozinho. Você só precisa estar posicionado no lugar certo e com as ferramentas corretas. Então, o inimigo, ele vai tentar sempre te intimidar. Como ele fez com o povo, com palavras de zombaria, com ameaças. Mas Neemias, ele não respondeu com discussões. Ele respondeu com atitudes. Tem batalhas que você vence calado, mas também tem afronta que você responde com perseverança. É necessário. Tem críticas que você vence com resultados. Enquanto os inimigos falam, Neemias constrói. Então, enquanto o inimigo fala de você, você tem que construir. Porque às vezes Deus, ele vai te pedir silêncio para que ele fale por você. Vai te pedir perseverança para que a tua fidelidade seja a tua resposta. Então, queridos, nesse dia, que o Senhor Jesus, ele vem aí te alertar, ele vem abrir os teus olhos, aleluias, com o que ele tem para a tua vida, porque ele é fiel. Deus em nenhum momento, ele deixou de ser fiel. Ele deixou de ser fiel. Ele é muito fiel na tua vida. Glorificado seja Deus. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento para a gente encerrar. Deus, ele quer que você entenda que em todas as situações, ele te protege. Mas é necessário você proteger o que está dentro de você. O que já foi restaurado. Sabe? Porque Deus, ele quer ver você bem. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora nós nos levantamos em clamor, como Neemias se levantou com fé, com um povo que carrega em uma mão a obra e a outra a espada. Pai, nós te agradecemos por tudo que já restauramos dentro das nossas vidas. Durante esse período, durante essa jornada aqui, Senhor, nesse vídeo. Porque o Senhor já curou feridas aqui. O Senhor já restaurou emoções. O Senhor já ergueu muros que estavam em ruínas. Mas agora, Senhor, nós clamamos, nos ensina a guardar o que foi restaurado. Levanta as sentinelas espirituais, Senhor, para que nós possamos nos curar, para que nós possamos ser restaurados. Nessa hora, Pai, pedimos ao Senhor, Senhor, ergue o teu povo, Senhor, mas ensina, Senhor, a cada um a proteger, Senhor, de fato, as suas áreas que precisam ser levantadas nesse momento. Eu te peço, Senhor, nesse momento, levanta o teu povo e ensina, Senhor, a ser erguido com toda sorte de bênção. Senhor, que toda brecha seja fechada agora e que toda legalidade do inimigo seja anulada no sangue do Cordeiro e que toda investida contra a nossa mente, nossas emoções, contra a nossa família, seja quebrada agora pelo fogo do teu Espírito. Senhor, levanta guerreiros, levanta as sentinelas espirituais, levanta um povo que não negocia com... Senhor, que não negocia, mas seja vigilante no que realmente, verdadeiramente o Senhor entrega para nós no dia de hoje. Um povo que ora às madrugadas, um povo que jejuma com fervor, que lê a palavra com paixão. Nós declaramos, não vamos mais retroceder, não vamos mais abrir mão do que o Senhor já curou, não vamos mais entregar, porque o Senhor já reconstruiu. Com lágrimas e obediência estamos aqui, Pai. Então cobre agora com a tua armadura completa. Coloca sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a tua palavra. Levanta um exército vigilante, Senhor.
nos dê discernimento, desperta-nos no Espírito, porque nós sabemos maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, o inimigo tenta, Senhor, nos intimidar, mas nós, nessa hora, nós marcharemos ainda mais forte para tentar, Senhor, construir e reconstruir o que falta para ficar pronto. Então, Senhor, pedimos ao Senhor que a tua unção, Senhor, nos erga, que a tua unção, Senhor, ela nos faça mais forte. E tudo que tenta nos paralisar de nós avançarmos com mais unção, porque o Senhor começou a boa obra, é fiel para completá-la. Então, nós não vamos mais parar no meio da reconstrução. Nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa fé, a nossa entrega, o nosso clamor, o nosso fogo no Espírito. Queime dentro de nós, nos dê autoridade, firmeza, discernimento, coragem, porque foi, Senhor, restaurado e será guardado no poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Em nome daquele que reina, que vive e voltará. Amém. Glória a Deus. Se esse vídeo falou com você, compartilhe, curta, comente. E também, em nome de Jesus, fale às pessoas o quanto esse vídeo tem edificado a tua história, a tua vida, para que mais vidas sejam edificadas. Amém? Louvado seja Deus. Fique com o Papai do céu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua jornada, com toda a sorte de bênção, porque Deus é fiel, queridos, em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Fique com Deus. Um abraço no seu